mas vamos voltar, vamos passar aqui para o texto lido, Hebreus capítulo 2, no versículos que nós vimos da semana passada, falamos sobre que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, o homem mesmo, o ser humano, Adão, eu, você, as irmãs, somos menores do que os anjos, um pouco menor, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Mas não chegamos a ser como os anjos, e os anjos têm corpos espirituais, capazes de atravessar as paredes, não é? Eles se deslocam no espaço, etc. Nós não temos essa situação, só vamos ter quando formos arrebatados, transformados em corpo glorioso, está certo? Então, Jesus se fez homem, se fez ser humano, e o texto que a gente leu diz que ele também foi feito menor, ou no versículo 9 que a gente leu, né? Esse Jesus coroado de glória, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte de todos, no versículo 9. Então Jesus se fez homem para poder morrer pelo homem, não é? Para poder dar vida eterna ao homem, ele teve que morrer, porque na lei de Deus, quem pecasse, né, tinha que pagar com sangue. Como Deus não quer sacrifícios humanos, então Deus determinou que fosse o homem que pecasse, oferecesse um animal, matasse o animal, e oferecesse o sangue do animal, como sacrifício em lugar dele, o pecador. Você está entendendo? Muito sério isso. Então Jesus se fez homem para poder sofrer, não é? Só que os sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento, a Bíblia diz, desse mesmo livro, a gente vai estudar mais na frente, que aquele sacrifício de touro, de bode, tudo aquilo, não tirava os pecados das pessoas, não tirava. Agora, Deus aceitava, porque uma vida era sacrificada em lugar do pecante, entende, irmãos? Em lugar do pecador, Deus aceitava, mas não tirava o pecado, encobria o pecado, e Deus perdoava, entende? Porque era vida por vida. Mas veio Jesus, irmão, você já pensou, durante o ano, quantas ovelhas eram mortas, quantas vacas, quantas cabras, não é verdade? Se a pessoa era pobre, podia oferecer um casal de pombos, entendeu? Mas foi morto toneladas de animais, de sangue, não é verdade? Coisa tremenda. Mas eles não, mesmo com todo aquele sangue derramado, a natureza humana é tendente à maldade, irmão, é tendente ao pecado. Olha, por causa do pecado de Adão, todo homem que nasce, toda mulher, já nasce com o germe do pecado nele, chamado teologicamente pecado original. Essa semana teve um debate interessante sobre falar sobre o pecado original, que houve um debate, não é? Num grupo de pastores que tem no WhatsApp, eu faço parte do grupo também, de vez em quando eu entro. Então tinha uma pergunta se as crianças iam para o céu, né? Criança, filho de pessoa não crente, todas as crianças vão para o céu. Então tem um tipo de pastores e de ensinadores por aí, da linha calvinista, são seguidores de Calvino e não de Jesus, pode estar certo disso. E ali aquele pastor dizia, eu não ia nem entrar, mas quando eu vi isso, não, eu vou entrar. Diz o seguinte, as crianças que não são filhos de crente, não são salvas, não são salvas, porque elas não fazem parte da igreja. Ele dizia aquilo, entende? Aí citava Calvino, porque segundo Calvino, aí estava Calvino, naquela linha de Calvino, que Deus já faz um bocado de gente nascer, a maioria, para ir para o inferno, no ventre da mãe já está decretado, carimbado, aí para o inferno, mesmo que a pessoa queira, não pode ser salva, segundo Calvino, pois ele foi predestinado para ir para o inferno. E uma minoria, uma elite privilegiada, uma casta,
não é? Eles estão, o Deus deles faz acepção de pessoas. O Deus deles é discriminador. Então aquela minoria já nasce no ventre da mãe carimbado para salvação. E até as crianças, segundo aquele pastor, também se perde tudinho. Aí eu entrei e digo, não, peraí. Li Marcos capítulo 10, versículo 14, meus amados irmãos, Pai do Senhor para vocês, mas eu quero dar minha opinião sobre este assunto. Vamos ler Marcos 10, 14, que diz assim, que os pais levavam as crianças, ali não disse que era pais de criança, era filho de crente, não, eram pais que levavam as crianças, né? Eram judeus, todo tipo, levavam para ali, para que Jesus os abençoasse. Os discípulos queriam mandar a criança embora. Foi o que Jesus disse? Não façam isso. Jesus se indignou. Se indignou e disse, deixai-vos a mim as crianças e não as impeçais, porque das tais olha o verbo é o reino de Deus. E mais na frente diz, e quem não se fizer como criança, não pode entrar no reino de Deus. Então eu disse, meus irmãos, o verbo está no presente. Das crianças é o reino de Deus, são salvos. Agora, que criança? Aquelas que não têm ainda entendimento do bem e do mal, não sabem o que é certo nem o que é errado, são inocentes. São inocentes. Então toda criança inocente vai para o céu, seja filho de crente ou não. Agora, naquele momento em que ela começa a entender o que é certo e o que é errado, e começa a desobedecer, aí tem a paciência. Ela tem que ser ensinada para aceitar Jesus como Salvador e obedecer. Graças a Deus, no final, é o dia todo aquele debate. Então, o resumo que um pastor fez, né, me agradeceu também, que estava de acordo com o pensamento dele, de acordo com a Bíblia, entende? Jesus não vai condenar uma pessoa dessa, uma criança, não teve nenhum... Aí teve um pergunta, a partir de que idade? Eu digo, não sabemos, quem sabe é Deus. A criança com 10 anos, que não sabe de nada ainda, é raro, mas pode ter. Uma criança com 5 anos, pode também saber muita coisa, agora com televisão, com redes sociais, mas Deus sabe. Então muito cuidado com isso, irmão. Então Jesus se fez carne, se fez homem, para salvar o homem, para que o homem não pereça, não é? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então diz aqui que ele veio para pela paixão da morte, provar-se a morte por todos. Jesus morreu por todas as pessoas do mundo. Calvino disse não, Jesus só morreu pelos eleitos, pelos predestinados, não morreu pelo mundo todo. Então ele está desmentindo João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coisa mais fácil de entender. Mas voltamos aqui então, para o versículo que nós lemos do início, não é? No 13 ele diz, outra vez, porei nele a minha confiança. É Jesus falando, viu? E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Quem são os filhos de Deus, irmãos? Será que você alguma vez já ouviu essa frase? Diz assim, que todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu isso? Aí fora é comum se ouvir isso, né? Todo mundo é filho de Deus. Outros dizem, eu também sou filho de Deus. Aí tem que colocar uma vírgula e dizer, depende. Como é que você pode provar isso? Vamos comigo para 1 João. 1 João não, Evangelho de João. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12. Vamos ler comigo, meus irmãos, aí para vocês guardarem melhor, né? A minha Bíblia é toda arriscada. Eu aprendi estudando psicologia, e quando você risca, seu cérebro grava mais. Quando você apenas lê, você não grava muito. Você escreve, é mais um recurso que o seu cérebro
percebe, não é? E grava. Atenção, irmão, 1, 2. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quer dizer, toda a humanidade, meus irmãos, seja de qualquer nação, ou condição social, ou moral, etc., as pessoas boas e as pessoas ruins são criatura de Deus. Entenderam? Todos são criatura de Deus. Você pode dizer que todos foram criados por Deus. Como? Deus só criou um casal diretamente, né? O homem do pó da terra, das substâncias químicas, dos elementos químicos da terra, e a mulher de uma parte do homem. Foi o que ele criou. A partir daí, o homem procria, continua a criação de Deus, mas tudo veio de Deus. O ser humano nasce pelas leis biológicas, pelas leis da reprodução humana, e foi Deus quem criou. Não é verdade? Então, filho de Deus, agora, isso é criatura de Deus. Agora, para ser filho de Deus, a Bíblia está respondendo. E tem 2 pontos aqui, não é? Todos quanto receberam, quer dizer, todos que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, são filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Quantos filhos de Deus tem aqui? Levanta a mão assim e dê glória a Deus. Pois é. Porque você crê em Jesus como seu Salvador, não é? Agora, lembre-se de uma coisa. A fé em Jesus não é uma fé qualquer, não. Não é uma fé banal, nem, eu já repeti várias vezes aqui, não é uma simples crença. Eu creio que Jesus é meu Salvador. Isso é ótimo. Você crê que Jesus é Salvador. Agora, a fé que salva é a fé que obedece. A fé que salva é a fé que santifica. Viu, irmãos? Explique isso para as pessoas aí fora, para a sua família, para os seus filhos, no culto doméstico. Diga para eles: meu filho, não adianta só crer em Deus, precisa obedecer a Deus. E você, para obedecer a Deus, não é segundo Calvino, nem Armínio, nem Lutero, nem não sei quem, não. Tem que ser por aqui, ó. É a fé fundamentada na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Jesus disse em São João 5,24, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem no presente, no futuro não vai passar pelo purgatório não, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Dê glória a Deus. Nesse versículo nós vemos a salvação atingindo todo o tempo da vida de uma pessoa, passado, presente e futuro. Jesus diz: olha, quem crê, quem ouve a minha palavra, e crê, olha o verbo aí, naquele que me enviou, no presente, tem a vida eterna. Se obedecer, se santificar, não entrará em condenação no futuro, mas passou da morte para a vida. O passado, presente e futuro, é tudo coberto pela salvação em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa, por isso que é bom ser crente em Jesus. É lamentável que a maioria das pessoas não conseguem ver essa realidade da salvação em Cristo Jesus, e continuam crendo nos seus deuses lá na Índia, né? Na Índia tem 33 milhões de deuses. Imagine, irmãos, que confusão terrível. Que confusão terrível. Eu estudei num curso que fiz para aperfeiçoamento pastoral. Deus me levou lá nos Estados Unidos. Eram só obreiros, pastores de países de terceiro mundo. E eu fui financiado por alguém, Deus mandou para me levar para lá.
E aí tivemos um professor indiano. Indiano é professor, ele é pastor, né? Da Índia. Ele era hinduísta, adorava os deuses. E eu li que era 300 milhões de deuses. Ele disse: não são 300 milhões, são 33 milhões de deuses. Misericórdia, não é, irmão? Misericórdia. É muitos deuses. Agora, para ele, Deus é tudo. O rio lá é Deus. Aquele rio Ganges é sagrado. O rio Ganges é um Deus. Ele joga os cadáveres ali dentro. Ali está cheio de bactérias, tudo não presta. Mas eles adoram, irmãos. Adoram os animais, adoram a lua, adoram a estrela, adoram tudo. Deus, tudo. O que é isso? É a falta de encontrar aquele que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. Dê glória a Deus por isto. Jesus é caminho, verdade e vida. Ele não disse: eu sou um caminho. Não é? Preste atenção à construção gramatical lá. Eu sou o caminho, vírgula. Podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é assim não. Eu sou o caminho e, olha a conjunção i, quer dizer, e eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é exclusivo. Essa é uma das razões porque as pessoas lá de fora, né, que não têm essa iluminação pelo Espírito Santo, dizem que nós somos egoístas, dizendo que só nós somos salvos. Não, nós não dizemos isso não. Quem diz isso é a palavra de Deus. Quem diz isso é a Bíblia Sagrada. É a lei de Deus. Então Jesus, Filho de Deus, é quem aceitou Jesus como seu Salvador. E aqui diz, né, não nasceu da vontade da carne, quer dizer, não é um nascimento humano, é um nascimento espiritual. É um nascimento espiritual, meus irmãos. Nascer aqui na Terra, o planeta tem 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, segundo as últimas estatísticas. Então, nascer aqui, isso no presente. Agora imagine quantas pessoas já nasceram, já morreram na história do mundo. Bilhões de pessoas, não é verdade? Bilhões e bilhões. Então, o nascimento humano é muito comum, é natural. Agora, o nascimento espiritual, ser uma nova criatura, irmãos, é diferente. Nascimento humano, basta um homem ter relações com a mulher e não tomar as medidas preventivas para evitar filho. Se tiver no período fértil, vai engravidar, vai ser fecundada uma criança, e se ela não for uma criminosa, não abortar, vai nascer mais um ser humano. Agora, o nascimento espiritual é diferente, quer ver como é diferente? Passa uma página da Bíblia e vamos para João capítulo 3, João capítulo 3, o evangelista escreveu aqui, é muito rica essa mensagem. Um homem chamado Nicodemos, não é? Lá, era um homem príncipe do judeu, um fariseu, a seita mais severa. Chegou para Jesus de noite e disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com eles. Olha o que Jesus disse a Nicodemos, né? Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O fariseu ficou desorientadinho com essa história de nascer de novo, né? E perguntou: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Realmente a lógica humana, não é, irmão? Aí Jesus completou e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que é nascido da carne é natural, é biológico. O novo nascimento é espiritual. Do Espírito quer dizer espiritual, não é? É espiritual.
Então Jesus disse naquele texto que nós lemos, né? Não nasceu da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus, não é? Então é isso. Então Jesus disse que eis aqui os filhos que Deus me deu. Que filhos esses? Aqueles que creram nele como Salvador. Ele estava diante dos seus apóstolos, seus discípulos ali, não é? E orando disse: aqui estão os filhos que Deus me deu. E não só aqueles, mas nós aqui estamos, filhos de Deus, dados por Deus, porque cremos em Jesus como nosso suficiente Salvador, um suficiente Salvador. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne, se fez homem, como diz lá em Hebreus, menor do que os anjos, se fez carne, e vimos a sua glória, mas mesmo na condição humana, né, o apóstolo João diz: nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eles viram a glória de Deus nos milagres que Jesus fazia, e viram a glória de Deus quando eles estavam com medo dos judeus, não é? Depois Jesus morreu, sepultado, né? Eles viram a glória quando estava tudo trancado, porta fechada, janela fechada, e Jesus atravessa as paredes, né? Atravessa as paredes, não bateu na porta, disse: ei, abra aqui, não, entrou de parede dentro e disse: Pai seja convosco. Dê glória a Deus, meu irmão. Pai seja convosco. Os discípulos se espantaram: é o Senhor. As mulheres já tinham dito que tinham visto Jesus, mas eles não acreditaram nas palavras da mulher, não, não acreditaram mesmo. Os discípulos de Emaús também disseram, eles não acreditaram. Agora Jesus se apresenta em corpo glorioso, não é? Maravilhosamente, atravessa as paredes, eles viram a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos já entenderam quem são os filhos de Deus. Então no mundo tem duas categorias de pessoas: criaturas de Deus, aqueles que nascem no mundo pelo nascimento natural, biológico, humano, são criaturas de Deus. Agora, para ser filho de Deus, a palavra de Deus respondeu para nós: aqueles que creem no seu nome, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Dê glória a Deus por isso, porque é um privilégio muito grande ser filho de Deus, fazer parte da família de Deus, não é? Glória a Deus. E o versículo 14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Sim, meus irmãos, foi por causa do diabo, da tentação do diabo nos primeiros pais, que a morte entrou no mundo. A Bíblia diz em capítulo 5, Romanos 5,12: por um homem entrou o pecado no mundo, e por esse homem o pecado passou a todos os homens, e por causa do pecado a morte também passou a todos os homens. Então o império da morte, não é, estava debaixo da mão do diabo, mas Jesus veio para destruir o poder do diabo, irmãos. Aliás, ele mostrou que ele é o Todo-Poderoso, porque ele destruiu o poder do pecado, ele destruiu os poderes humanos, e ele destruiu o poder do diabo. Quando ele ressuscitou, ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra, né, obreiros? Por isso os obreiros dão glória a Deus também. Glória a Deus. Quem tem que primeiro dar glória a Deus é aqui em cima, não é verdade? O pastor de Belo Horizonte, falecido, dizia um hino que ele cantava assim: tem que começar pelo altar, tem que começar pelo altar, o fogo de Deus só vai cair quando começar pelo altar. Amém, meus irmãos? Vamos pedir fogo na gente, não é? Glória a Deus. Então, queridos, Jesus veio para desfazer isso, não é? Para quê? Pela morte. Olha que coisa, que contrassenso tremendo da lógica humana. Pela morte Jesus veio aniquilar o que tinha o império da morte. Tem alguma lógica isso, humana? Não tem, não. Quem morre não tem poder para nada, não é verdade? Tinha o império da morte. Como é que uma pessoa que vai morrer para vencer o império da morte? Exatamente, porque Jesus
prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, não é verdade? E então, acredito, meus irmãos, que o inferno jubilou quando ele morreu, não é verdade? Assim, vamos ver, não é? O diabo fez tudo para ele não morrer, porque o diabo suspeitava nos planos de Deus que ele viria a ressuscitar. Aí da sexta para o sábado, nada, não é? Aí do sábado para o domingo, as mulheres foram lá no túmulo para levar flores para ele, para botar no corpo dele. Mas quando chegaram lá, que viram? Já de longe, uma coisa chamou a atenção. Uma disse: Maria, olha que coisa, o túmulo está, a porta está aberta, a pedra não está no lugar. O que terá acontecido? Será que roubaram o corpo de Jesus? Meu Deus, que tragédia! E foram se aproximando, e chegando lá, então o anjo disse: a quem que vocês estão procurando? Ela deve ter respondido: está procurando Jesus. Ele respondeu: olha, ele não está aqui, porque ressuscitou, como disse, e de dizer a seus discípulos que ele ressuscitou. Dê glória a Deus, aleluia. Entendeu? Então ele venceu o império da morte. Ele venceu o império da morte, está vendo? Aniquilasse o império da morte, isto é, o diabo, aquele que tinha o império da morte, não tem mais. Ele tinha, como disse um pregador, ele é tão miserável que nem a chave da casa dele ele tem, que até a chave do inferno Jesus tomou. Disse: não vai ninguém para lá agora não, só vai quando eu quiser. No final de tudo, vai o diabo e todos os seus anjos, e todos aqueles que seguem o diabo, vão tudo para o inferno. Está escrito, Salmo 9:17, já tem a sentença: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Tem muita gente boa no mundo, não é, irmãos? Tem. Eu passei pela vida militar, 12 anos, 18 anos na universidade, não é? Então convivi com muita gente, e a maioria não era crente, e tinha gente muito fina, muito boa, educada, excelentes pais de família, excelentes esposos, porém, grande parte deles não crê em Deus, não crê em Jesus como Salvador. Entendeu? Aí você vê no Salmo 9, dois tipos de gente: os ímpios e os que se esquecem de Deus. Nem todo ser humano é ímpio não, irmãos. Lembre-se disso. O Salmo diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem ou não querem saber de Deus. Entendeu? Pessoas educadas, pessoas finas, mas não querem saber de Deus. Dizem muitos deles: não, eu sou jovem, preciso desfrutar minha mocidade. Esquece de Deus, ignora Deus. Outros dizem: não, eu sou uma pessoa de bem, não mato, não roubo, não faço nada, eu não preciso ser crente não. Se esquece de Deus, vai para o mesmo lugar. Ímpio é aquele que vive na prática da impiedade, daquilo que não presta, do mal, do roubo, da mentira, da calúnia, né? De tudo. Isso é ímpio, matando gente, isso é ímpio. Agora tem pessoas de bem, mas se esquecem de Deus. Acham que por causa da sua boa educação, da sua família, da sua origem, não precisam entregar a sua vida a Jesus não. Bom, mas a Bíblia está bem clara com isso aí, não é? Então o inimigo foi vencido por Jesus na cruz. E o 15 diz: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Oh, meus irmãos, quantas pessoas estão escravizadas no mundo? A maioria da humanidade está escravizada pelos vícios, escravizada pela prostituição, escravizadas pela violência, por tanta coisa ruim, pela incredulidade, pelas falsas religiões, pelas seitas, ensinos falsos, não é verdade, que enganam as pessoas, as filosofias. Na universidade eu convivi com muita gente, doutores, PhD, formado em Harvard, em Oxford, não sei aonde, em Coimbra. Eu conversava com esse povo. Eles sabiam que eu era crente, eu não vivia falando a todo tempo, mas quando tinha oportunidade eu falava de Jesus.
né? O próprio reitor da época, que me colocou lá como pró-reitor, um dos cargos melhores da universidade, ainda hoje tem, não é? Ele uma vez me chamou e disse, eu ia despachar com ele, né? Elinaldo, você encheu a reitoria de crente, rapaz. Você encheu a reitoria de crente, para onde eu me viro agora, tem gente dizendo Pai do Senhor. Eu vou para o outro lado, eu vou dizendo Pai do Senhor. É tanto crente aqui, Elinaldo. Aí eu disse para ele, meu reitor, porque eu era pró-reitor e fui diretor de pessoal, e ele veio uma portaria do Ministério da Educação autorizando contratar. Estava faltando gente na universidade, porque não tinha concurso por causa da revolução da época. Então foi autorizado contratar pessoas sem concurso. E era por meu intermédio que eu tinha que fazer os contratos, eu era diretor de pessoal. Ele disse, não, pode contratar aí tantas pessoas para preencher essas vagas, porque foi autorizado. E então, colegas professores indicavam pessoas católicas, espíritas, todo jeito, e eu fazia o contrato de todo mundo. E quem é que eu ia indicar para lá? Hein? Tinha que indicar gente de minha confiança, que eu sabia quem era. Eu dirigia a Mocidade de Natal. Indiquei vários crentes, pessoas boas, competentes. E eu pensei que ele estava querendo até me repreender, sabe, irmão? Preste atenção, uma coisa interessante nessa conversa. Ele, não, você encheu a reitoria de crente. Eu digo, mas reitor, eu só coloquei aqui, eu por mim mesmo, crente, gente boa, gente competente. Sabe o que ele me disse? Elinaldo, eu estou brincando com você. Eu gostaria que todo mundo aqui fosse crente. Pode dar glória a Deus, meus irmãos? E ele disse, por quê? Crente não chega atrasado aqui. Crente não chega com a cara de cachaça aqui. Crente não vive com conversa fiada aqui. Eu já observei isso. Sabe o que é isso? É para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Crente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Tem que dar testemunho. E eu falei de Jesus para ele. Na verdade, falei o evangelho. Não aceitou, mas conheceu. Isso serviu para a glória de Deus. É verdade que no meio desses que eu botei lá, né, teve gente que causou vergonha, teve. 2 pelo menos. Foi triste. Mas é isso mesmo, fizemos o bem, não é? Fizemos o bem e a pessoa não soube ser grata a Deus. Mas Deus é bom. Então, meu irmão, veja bem, para livrar que eles estavam com medo da morte, viviam na servidão, não é? Viviam na servidão. Você der a oportunidade de novo convertido aqui, e aí vocês vê antigos convertidos, alguns vão dizer qual era a sua vida antes de aceitar Jesus. Vivia no vício, não é? Uma vez na sala de novos convertidos, eu dando aula, um deles me disse, pastor, eu fumava cigarro, da hora de me deitar, só não fumava quando estava dormindo, mas eu acendia um cigarro no outro durante o dia. Durante o dia eu acendia um cigarro, não precisava de fósforo não, já acendia o outro, era o dia todo fumando. Ele disse, tantas carteiras por dia. Mas pastor, no dia que eu aceitei Jesus aqui nesta igreja, num domingo, fui dormir, já não tive vontade de fumar. Quando me acordei no outro dia, a primeira coisa que eu fazia quando me acordava, a carteira estava ali e o isqueiro. Já fumava deitado mesmo, levantado. Pastor, no outro dia, lá estava a carteira de cigarro, lá estava o isqueiro. E sabe o que aconteceu? Eu disse assim, interessante, eu não estou sentindo mais vontade de fumar não. Sabe o que é isso? Deus livrou do império da servidão, que estava sujeito, louvado seja o nome do Senhor, né? Outros iriam dizer, pastor, eu tinha minha esposa e era prostituído, eu vivia com outras mulheres, com prostitutas, mas quando aceitei a Jesus como Salvador, Ele me libertou do mal, da prostituição, agora eu vivo a minha família. Está vendo, irmãos? Sabe o que é isso? Que o império da morte foi vencido por Jesus, louvado seja Deus. Você não tem mais, quem está em Cristo é livre, não é?
Diz a palavra de Deus em João, Evangelho de João também, né? Jesus dizendo: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dê glória a Deus por isto. Tem gente que não aceita, não, eu não vou ser crente não, porque eu não quero perder minha liberdade. Já ouviram isso? Eu não vou ser crente porque eu não quero perder minha liberdade. Eu já perguntava a ele: que liberdade? A liberdade de fazer o que eu quero. Final de semana tomar minha cervejinha, ir para o clube, pegar as meninas, não sei o quê. Eu digo: minha amiga, isso é liberdade? Na sua visão você está livre, né? Mas para a palavra de Deus você está escravo. Não. Agora de ser crente, não é bom para criança e para velho. Ele dizia assim. E quem vinha com conversa para mim na universidade dizia: não sei, porque eles me chamavam para ir para o clube. Terceiro sargento com 18 anos, eu fui à escola de sargento das armas, não é verdade? No exército, tão muito novo, eles me chamavam: rapaz, lá na Ásia tem muita menina bonita, não sei o quê. Eu digo: rapaz, na minha igreja também tem, para ir no domingo, entendeu? Finalmente namorei, noivei com minha querida esposa, que está na glória. Mas eles achavam estranho como é que eu não ia para aquele lugar. Ele: eu não sei como é que vocês têm prazer de ir para a igreja só para ficar lá cantando, lendo a Bíblia. Que prazer é esse, Alinaldo? Eu dizia: meu amigo, você está muitíssimo enganado. Nós somos o povo mais feliz da face da terra. Nós somos o povo mais alegre da face da terra. Como assim, rapaz? Eu digo: vou mostrar a você. Eu já vi você chegar aqui na segunda-feira com a cara inchada, não é? Ressacado. Ele disse: é verdade, entendeu? Pois bem, na segunda-feira eu chego mais disposto, porque no domingo eu vou na casa do Senhor, para a escola dominical, para os cultos, louvar a Deus, adorar a Deus. Isso nos dá mais energia, mais alegria, não é verdade, irmãos? Pois é. Aí diz aqui: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Jesus se fez semelhante a nós, não é? Para quê? Para ser misericordioso, para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Nenhum sacerdote da tribo de Levi, descendente de Arão, pôde tirar pecado de ninguém. Os sacerdotes tinham que oferecer sacrifício pelo povo e por eles mesmos também. O sumo sacerdote tinha que entrar no santuário e oferecer sacrifício por ele mesmo. Mas Jesus não precisou fazer isso não. Pois aqui a palavra de Deus diz, meus irmãos, que aqui é Hebreus capítulo 3, versículo 15, lá na frente. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer nossas fraquezas, porém que é Jesus, né? Que como em nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Dê glória a Deus. Todo sacerdote pecava, mas Jesus não pecou. Então ele veio para isso. E finalmente diz assim: porque naquilo em que ele mesmo, sendo tentado, Jesus, olha, sendo tentado, padeceu e pode socorrer os que são tentados. Então, meu irmão, quando você vê que se aproxima de você a tentação, não vá conversar com o diabo não. Não baixe a guarda, viu? Muito crente cai porque começa a ouvir a vozinha macia muitas vezes do diabo, através de uma mulher, através de um colega, através de alguém, para ir para o pecado. Quando começar essa coisa, você deve dizer: Jesus, me cobre com teu sangue. Amém? Jesus, me cobre com teu sangue, porque ele pode socorrer os que são tentados, porque ele foi tentado, mas sem pecado. Amém? Dê glória a Deus por isto, e vamos continuar servindo ao Senhor com alegria.